Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje, né? Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses. Estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos no capítulo 3 e faremos a leitura do verso 1 a 4. Colossenses 3, versos 1 a 4. Acompanhe direitinho aí, memorize esses textos e vamos ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, agora ele mostra uma direção. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ué, Cristo não é Deus? É. Como é que ele está sentado à direita de Deus, né? Pense nisso. Mais para frente nós vamos explicar essas coisas. Pensai nas coisas lá do alto, ao trabalho da mente, e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes. E olha só, e a vossa vida está oculta ou guardada com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Nós pregamos a semana passada que nós ressuscitamos com Cristo, estamos vivos no Espírito. Agora, qual é o nosso objetivo principal? Né? Por isso que eu falo, a vida cristã não é uma vida relaxada, sem disciplina, eu vou empurrando tudo com a barriga, não. Eu tenho um propósito. Qual o propósito? Buscar e entender as coisas lá do alto. Eu vivo nessa terra, eu trabalho, eu tenho que me alimentar, eu tenho família. É uma loucura a nossa vida aqui na terra. Mas no meio de tudo isso, eu tenho que ter um ponto principal: buscar e conhecer as coisas lá do alto. Como é conhecer as coisas lá do alto? É você se fechar e ficar assim: ai, isso veio na minha mente, ai, veio uma luz na minha mente, ai, que legal, veio uma estrelinha, ai, passou um vulto. É isso aí, conhecer as coisas do alto? Não tem nada a ver. Conhecer as coisas do alto é conhecer o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho me revela os lugares celestiais, me revela a vida eterna, me revela o que Deus fez por mim, me revela a vida futura, me revela que eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos, não neste nível. Um dia eu chegarei lá e viverei lá com todo tipo de bênção que Deus já me abençoou. Então, buscar as coisas do alto, no meio de tudo isso eu tenho que ter um tempinho para meditar, para abrir a Bíblia, meditar, deixar a minha mente ser invadida pelas verdades do Evangelho. Eu não posso passar uma semana toda desligado só no WhatsApp, no Facebook, o tempo todo acordo, nem abriu a boca, já está ali assim, não é? Vocês estão entendendo? Faça tudo isso, não é errado fazer tudo isso, mas no meio de todo compromisso diário, tem que dar uma paradinha. Dá uma paradinha, ouça a live que nós estamos pregando hoje, fazendo hoje. Anote os versos, pare um pouquinho. Anote os versos, vá lá na Bíblia, veja se está escrito. Ora, pastor, eu preciso orar. O que é orar? Pega. Ah lá, eu vou dar o mesmo texto. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14. Eu vou orar agora. Não é ficar com a mente vazia, me dá isso, Deus me resolve o problema. A gente vai orar e só fica pondo as preocupações diante. Deus está cansado de saber das suas preocupações. Você vai orar, abençoa minha casa, minha mãe, meu pai, ai Deus, está difícil isso, ai minha filha. Ai, sabe, você fica falando de você para você mesmo. A tua mente não produz nada porque ela está capturada pelas suas preocupações. Você fecha os olhos, é um turbilhão de preocupações. Isso não é oração, gente. Quando você vai orar, vai com a palavra na mente. Me libertou. Senhor, o Senhor me libertou. Vai falando, bate um papo com a palavra com Ele. Para um pouquinho, acalma a mente. Me libertou, quer dizer que eu estou totalmente livre. Senhor, nossa, que coisa, o Senhor me libertou. Eu te adoro, me libertou do império inteiro das trevas. Eu estou orando a palavra. Ai, eu te adoro, eu te agradeço, eu sou liberto. Trabalha a tua mente na verdade. Vocês estão entendendo? Me comprou com seu próprio sangue, Atos 20.
O Senhor me comprou, me adquiriu com preço de sangue. Eu sou teu para sempre. Então, por isso que eu entendo agora, não vou perder a salvação. O Senhor me comprou com seu próprio sangue. Me comprou, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Eu uso essa prática, presta atenção. Ficar um mês no mesmo assunto. Não tenha pressa de querer. Sabe, você já viu o cachorro quando está com fome? Você já viu? Você põe lá um monte de coisa, ele vem só, ele vai enchendo, ele nem mastiga, ele vai engolindo tudo inteiro, joga lá, vira a vasilha daqui, fica louco, não fica? Então você vê o crente assim, não queira comer tudo de uma vez. Pega um assunto e fica uma semana naquele texto, meditando, memorizando o texto, orando o texto. Não tenha pressa. Explore o máximo. A nossa alma, a nossa carne, ela é muito tensa. Ela tira a percepção do Espírito, a nossa concentração. Você pode ver quando você vai orar, fecha os olhos e vê um monte de coisa na tua cabeça. Tua mente está assim, parece uma metralhadora. Entende? E o nosso espírito, o nosso homem interior é uma coisa suave, delicada, equilibrada. Eu preciso atingir ele na oração. Então, se eu pego um texto, eu vou ler esse texto a semana inteira, tua carne vai falar, não, já está enjoado, leu uma vez já quer virar. Não é assim, a carne se opõe ao alimento do espírito. Pega aquele texto, aquele capítulo, uma semana vai lendo e orando ele. Abre meu entendimento, Deus. Abre meu entendimento. Olha, Senhor, eu estou lendo isso aqui. Olha, Senhor, que coisa maravilhosa. Te agradeço, eu te adoro. Olha, me libertou, me comprou com seu sangue. Agora não há condenação para mim. Eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo. Ah, que coisa gloriosa. Vai orando, converse com Deus esse verso. Adore Ele, fale o verso para Deus de novo. Fique uma semana, a nossa carne não deixa você fazer isso. Olha bem, se você for praticando isso, as coisas do alto vão se abrindo lentamente na tua mente, no teu espírito. A palavra vai sendo memorizada, ela vai se tornando viva e se interiorizando no teu espírito. Eu alimento para o teu espírito. E eu vou tendo conhecimento das coisas do alto. A maior parte do povo de Deus, sabe por que acredita em mentira? Porque não lê a Bíblia, não estuda. Às vezes está na mão de homens que não ensinam nada. Né? Esses que ficam com coisa orada e ungida, sabe por que eles fazem isso? Porque não leram as cartas de Paulo nenhuma vez na vida deles. Porque se lê, vê que Paulo nunca praticou tais coisas e nunca ensinou a fazer isso. É porque a maior parte só depende de ouvir aquele programa da televisão e fazer o que aquela gente maligna quer. Gente maligna, quem leva a pessoa a beber água e coisa orada é maligno. Vocês estão entendendo? Eles não pensam, eles não lê. Pega o vovozinho e fala assim, já leu Romanos 8? Romanos 8, o que diz Romanos 8? 20 anos na igreja, às vezes é porteiro, tesoureiro, obreira, faz parte do círculo de oração, nunca leu Romanos 8, gente. Por isso que acredita em todas as besteiras que qualquer um fala. Agora, quando eu vou buscando as coisas do alto, meditando, reparo a palavra, pego aqui um texto. Eu fazia isso, ia trabalhar, penso que eu ficava no ônibus. Eu já falei isso a semana passada, vou falar de novo. Eu tinha uma Bíblia velha que eu tirava o livro da Bíblia. Bom, vou meditar em Romanos. Arrancava da Bíblia, põe ele dobradinho aqui. Entrava no ônibus, dizia de pé, segurando aqui e lendo ele ali. Sentava no metrô, lendo aqui. E de volta, o tempo todo, para não ficar olhando, sendo tentado a olhar aquilo que não deveria olhar. Pode ser tentado, mas é melhor estar ali olhando a palavra. Vocês entendem? Então é um trabalho, presta atenção. Esse trabalho aqui é só o pontapé inicial. Agora você tem que ter uma responsabilidade de meditar. Eu gosto tanto do Salmo 91. Meu Deus, só fica no Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só memoriza aquelas coisinhas de criança, gente. Não tem profundidade no conhecimento. A tua mente está aí, se você forçar, ela vai reagir, ela vai entender, ela vai se manifestar. Deus está por trás disso. E quais coisas do alto? É conhecer o Evangelho da graça de Deus. Então, na medida que você vai meditando, orando, participando do culto, aprendendo, volta para lá, faz uma revisão, anota, vem para cá, vem para lá.
Você vai crescendo, o seu homem interior vai reagindo e o mundo invisível vai se abrindo para você. Vai se abrindo, vocês entendem? E você vai conhecendo as coisas do alto. Você vai ter um intenso desejo do mundo invisível de Deus. Aquilo que era um enigma passa a ser uma coisa real no teu entendimento, na tua compreensão. É buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Agora, o que Paulo fala no verso seguinte? Olha lá. Porque morrestes, verso 3, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, na semana passada falamos que nós ressuscitamos com Cristo, hoje que nós morremos com Cristo. Então, vamos abrir a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Nós lemos isso já várias vezes neste último mês, mas vamos ler de novo. Paulo vai fazer uma pergunta no verso 1, Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Verso 2 do capítulo 6 de Romanos. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? O que é morrer para o pecado? Significa que eu morri para o pecado, para a velha criação. Eu estou morto para aquele sistema. Eu morri. Quando Deus olha para você, Ele vê você morto para aquilo que veio de Adão, morto para a velha aliança, morto para aquele sistema todo. Continua. Ou porventura ignorais, verso 3, que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados aonde? Na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha, presta atenção, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, eu tenho que saber, foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha lá, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Como assim eu fui unido na morte dele? Então vamos à mesma explicação, arroz com feijão. Deus fez o primeiro casal, pôs ele no jardim do Éden, deu um mandamento. Eles não obedeceram, comeram no fruto e pecaram. Eles se tornaram pecadores, estragados, geraram filhos e filhas. E o estrago que é chamado de morte, que eles passaram a ser aquilo, transmitiu para todos os seus descendentes, todos os filhos que vieram de Adão e Eva, eles nasceram estragados. Por exemplo, nós que somos dessa geração, estamos vivos. Quando nós nascemos do nosso pai e da mãe, nós herdamos a natureza de Adão. O estrago dele, nós nascemos também estragados. Mas eu não estava lá em Gênesis, mas tinha um casal que estava e eu vim das entranhas dele. E recebi as consequências todas daquilo que ele fez. Por isso, quando Deus disse, certamente morrerás, e ele morreu espiritualmente e vai morrer fisicamente. Todos eles já morreram e nós vamos morrer. Por que a morte existe? Por causa daquilo que eles fizeram. A morte passou para nós. Então nós vamos morrer também fisicamente. Vamos ou não vamos? Não tem como escapar disso. Mas eu não estava lá e não tive a oportunidade de estar diante do fruto do conhecimento do bem e do mal e eu decidir, não comi, não vou comer. Eu não tive isso, mas Adão teve e ele fez isso e passou essa desobediência para você. Então você nasceu milhares e milhares e milhares de anos depois. Trouxe a mesma desobediência e estrago que eles sofreram no princípio. O que Deus vai fazer agora? Quando Cristo vai para a cruz, a gente só olha ele isolado. Não, na cruz de Cristo ele vai levar todos os pecadores, tudo que entrou por Adão, ele vai levar na cruz também. Ele não está sozinho ali. Tudo
o mal que veio por Adão passou por toda a raça humana, estragou todo mundo, Deus vai dar um jeito neste mal todo. O que ele vai fazer? Tem um homem representante de toda a humanidade, sem pecado, puro, limpo, perfeito. Esse homem, Deus vai pôr tudo isso nele na cruz, e vai matar e liquidar com a velha criação na cruz. Então, quando Cristo está ali, na cruz, ele não está sozinho, você também está. Eu estou sendo incluído. Eu estava incluído em Adão. Ele criou o problema e eu sofri a consequência. Agora Deus vai fazer o quê? Ele vai incluir todos, como estava incluído em Adão, na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Cristo está na cruz, ele é o teu representante, você está ali com ele também. Então a cruz, presta atenção para você entender o Velho e o Novo Testamento. Olha, a cruz acaba com a velha criação, acabou com a velha aliança, acabou com a condenação, acabou com a velha criação. E nós somos incluídos na morte de Cristo na cruz. O nosso velho homem foi com ele crucificado, o nosso pecado foi com ele, o preço do pecado foi pago por ele, e Deus incluiu todos nós ali na cruz, e quando ele morre, nós morremos juntamente com ele. Deus nos incluiu, como estávamos incluídos em Adão e fomos incluídos em Jesus Cristo. Depois da cruz vem o quê? A ressurreição. Lembra que falamos domingo? Se você ressuscitou com... Olha o novo nascimento, a ressurreição. Se você ressuscitou com Cristo, busca as coisas lá do alto. Depois da cruz, quando eu creio em Cristo, eu sou chamado da morte. Conheço o Evangelho, eu passo para a vida, fui ressuscitado, nasci de novo, nasci em espírito. Porque só pode nascer quem morreu. Então, nosso velho homem foi cravado com ele na cruz. O julgamento de toda a velha criação e da velha aliança é na cruz. Depois da cruz, tudo é novo. Tudo é novo. Aqueles que estão em Cristo são o quê? Uma nova criatura. O passado, olha lá, antes da cruz, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, segundo os Coríntios 5:17. Então, o que esse texto está dizendo? Como eu vou viver no pecado? 6:1. Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como vou viver no pecado, nós o que para ele morremos? Olha o verdadeiro batismo aqui. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados aonde? Na morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o que é ser sepultado com Cristo? Quando Cristo morreu, eu morri com ele. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado na morte. Esse é o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo não é jogar uma aguinha na cabeça, dar um mergulho na água. O verdadeiro batismo é esse de Romanos 6. Sepultados, eu fui incluído na morte, eu fui sepultado com ele na morte pelo batismo. Nós fomos sepultados na morte, morremos junto com ele. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos pela fé no poder dele. Entende isso? Ressurgimos. Por isso que você já tem a vida eterna, a tua carne morre, mas em espírito e alma você não morre. Não morre. Você está entendendo isso? Isso é uma palavra espiritual. Só quem tem o entendimento aberto é que vai entender que foi morto com Cristo na cruz. Olha lá, verso de número 6. Sabendo isso, eu tenho que saber, olha lá, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O que é o seu velho homem? Todo o seu passado. Aquilo que você foi antes de ser ressuscitado, de nascer de novo, de crer em Cristo. Todo o teu passado foi sepultado, acabou. Deus não olha mais o teu passado. Você tem recordação dele, mas Deus não se lembra nada do teu passado, porque ele só olha em você a nova vida, a nova criação. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu justificado está do pecado. Então nós morremos, nós somos justificados do pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segundo aos Coríntios 5,14. Olha lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo
Todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando Cristo morreu, ele morreu por todos. Logo, todos morreram, fomos incluídos na morte dele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, Adão, passou para todos. Olha lá, também por um homem, que é Jesus Cristo, veio o quê? A ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, sim ou não? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então a morte veio por Adão, passou para todos. Cristo traz a vida, passa para todos. Né? E Adão traz a morte, Cristo traz a ressurreição. Tudo que Adão fez e passou para nós, Cristo desfez na cruz e nos trouxe tudo que ele conquistou para nós. Então Adão é morte, Cristo é vida. Adão, velha aliança, condenação. Nova aliança é perdão e salvação. Velha aliança, destruição. Nova aliança, novo nascimento, salvação, não destruição. Tudo mudou. Tudo foi mudado por aquilo que Cristo fez. Aonde? Na cruz. Vai para frente agora. 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos falar uma coisa muito séria para você aqui. Não, Gálatas não é 5, é Gálatas 6. Desculpe, 6, verso 14. Só por Deus e pelo Espírito para você entender isso. Então Paulo fala assim: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção agora. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vou ler de novo com calma. Longe de mim me gloriar, me achar que eu sou alguma coisa. Eu me glorio aonde? Eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta cruz, olha lá, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então a velha criação, tudo que é antes da cruz é a velha criação. Ela teve um fim, apesar de você olhar e vê-la em evidência, para Deus aquilo é uma coisa encerrada, passada e acabada. Então na cruz, o mundo, tudo foi crucificado, acabou. Deus não lida mais com a velha criação. Tudo que é antes da cruz é velha criação. Deus só se relaciona com quem está depois da cruz, que a igreja são os salvos e quem está vivo para Ele. Antes da cruz, a velha criação acabou na cruz. Então, para Deus, nada mais daquilo que Ele mesmo instituiu na velha criação tem valor algum, o mecanismo de relacionamento com Ele. A velha criação para Deus acabou na cruz. O mundo está crucificado para mim, toda a mentalidade do mundo, a religião do mundo, o passado, tudo que veio de Adão, o mundo está crucificado para mim. Eu estou depois da cruz e eu também estou morto e crucificado para o mundo. Você entende que a velha criação acabou na cruz? Acabou na cruz, toda aquela religião. Meu Deus, isso é tão grande, está tão escondido. A cruz é um fim. Pode ver que depois da cruz se mudou até a contagem dos anos. Tudo é antes de Cristo e depois de Cristo. Percebe ou não? Então, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz. Porque o que aconteceu na cruz? O mundo, toda a velha criação foi crucificada para mim. E eu estou crucificado. Não volto mais para lá. Não tem como. Por isso que eu afirmo, quem está na velha aliança, está na velha criação, está no véu. Está morto ainda, não passou pela cruz, gente, não passou pela cruz. Pedro não enxergou nada disso, Tiago não enxergou nada disso, João não enxergou nada disso, Judas, os escritores da Nova Aliança, ninguém enxergou nada disso. O único que teve visão e pôde pregar essas coisas foi quem? O apóstolo Paulo, que teve revelação clara do Evangelho da graça de Deus. Agora, se isso aconteceu comigo, se essas coisas aconteceram comigo, qual é a minha posição agora? A minha vida? Deus vai me largar na mão do diabo, que está antes da cruz,
Deus vai me trazer os castigos da lei, porque eu não fiz voto, eu estou debaixo de maldição. Deus vai trazer as maldições pelo não cumprimento da lei. Deus vai trazer alguma coisa da velha aliança para me atingir, eu que estou depois da cruz na nova aliança? Não. Se depois da cruz ele me libertou do império das trevas e me transportou, como é que ele vai poder eu deixar a minha vida que é dele voltar para antes da cruz e ser retalhado e tocado e o diabo vai mexer na minha vida? Não pode, não tem condições disso acontecer. Uma vez libertos, para sempre libertos. Não tem retorno, meus irmãos. Não tem retorno àquilo que acabou na cruz. Vocês acreditam nisso? Então, pastor, a minha vida, qual a minha posição agora? Olha só o término da leitura. Agora vamos trabalhar um pouquinho nisso. Volta lá para Colossenses, vamos lá, capítulo de número 3. Oxe, já está difícil chegar lá, né? Colossenses 3, onde nós estávamos. Olha o que diz. Verso 3. Porque morrestes, a vossa vida está onde? Oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Onde está a nossa vida? A nossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Onde está a tua vida? Você que foi comprado pelo sangue da cruz. Não pode ser tocada, não pode ser manchada, não pode ser tocada por demônio, macumba, inveja, feitiçaria, essa coisa horrível que é antes da cruz, que é o falso evangelho, que põe medo e escraviza a pessoa. Como que Deus me liberta do império das trevas e vai deixar o diabo tocar na minha vida, se Ele me libertou do império das trevas porque eu dei uma mancada? Eu estou cheio de mancada todo dia, Ele sabe disso. A nossa vida está oculta, guardada com Cristo guardada. A nossa vida está onde? Está entregue aí para qualquer coisa? Não. Pastor, mas eu tenho problemas aqui na carne, vamos ter muito problema, estamos num mundo corrompido. Mas a minha vida está guardada com Cristo em Deus, eu estou escondido. É como se Deus tivesse um grande cofre forte, só Ele tem o segredo. Ele pegasse todos nós que somos salvos e nos guardasse nesse cofre. Esse cofre é em Cristo. E nos pusesse lá dentro e trancasse a porta, e ninguém tem acesso lá dentro, porque só Ele tem o segredo. Isso é muito grande, gente. Acaba com o medo, acaba com a religião, acaba com a cobrança, acaba com o diabo, acaba com a superstição no meio da igreja, acaba com tudo, porque a nossa vida está dentro de um cofre de Deus, em Cristo. Guardada com Cristo em Deus. Eu sou de Deus, agora você é de Deus. Ele nos comprou com seu sangue. Ele ocultou a nossa vida. Ninguém tem acesso ali, nada entra ali, nenhum mal entra ali, nenhuma oposição, diabo, demônio, tem poder para chegar ali. A nossa vida está oculta, guardada com Cristo em Deus. Você acredita nisso? Pastor, por que me dá dor de barriga? Você está preso na carne. Pastor, por que você fica resfriado? Eu também fico. Pastor, me deu um probleminha aqui na vesícula. Pode dar para mim também, tomara que não dê. Pastor, eu peguei dengue. Pegou. Estou até com sequela, a tua carne. Mas a tua vida está oculta, é uma vida eterna, não é uma vidinha. A tua vida é uma vida eterna, está oculta, guardada com Cristo em Deus. Ninguém pode tocar. Por isso que a salvação de Cristo é uma coisa indestrutível. Ser salvo é ser indestrutível. Essa carne pode voltar ao pó, mas a minha vida está guardada com Cristo em Deus. Vamos ler um texto aqui? Então vamos lá. Está em Colossenses, volta aí, Colossenses 1,13, né? Olha lá, vamos ler, que já lemos 50 mil vezes aqui. Olha lá, o que ele fez? Agora que eu sou salvo, eu fui justificado, eu ressuscitei, eu sou filho de Deus. O que ele fez? Se eu procurar esse texto aqui,
antes da cruz, eu não vou achar, porque não existe esse ensino lá. Pode correr os profetas maiores, profetas menores, pode ler tudo, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí você vai chegar lá, essa casta não sai se não for para o jejum e oração. Ai meu Deus, eu não jejuei, a casta de demônio está em mim. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, aí não encontra, aí ele diz, já sei, voltarei para minha casa. Aí volta e encontra a casa varrida, adornada, ele volta e traz com ele mais 7 espíritos. Mas essa casa vazia não é crente, não está depois da cruz, não é salvo, é tudo coisas faladas antes da cruz, que depois da cruz não passa. Aí está o crente, a minha casa está vazia, vem 7 espíritos pior na minha vida. Uma desgraça esse ensino. Isso é uma maldição, acreditar numa desgraça dessa, é isso que é maldição pregada pelo falso evangelho. Então o crente deixou de ir na igreja, virou casa vazia, agora vem 7 demônios entrar nele. Como pode entrar um demônio em quem tem a vida guardada com Cristo em Deus, quem é cheio do Espírito Santo é um salvo? Não entra nada, não tem lugar para isso, gente. E você vê uma igreja amedrontada, todo culto tem que pôr a mão na cabeça e expulsar a mandinga. É agora, põe a mão, é agora, vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai! Tomei o passe, no dia seguinte lá, é agora, em nome de Jesus, sai na sexta-feira, é agora. Ele está 10 anos pondo a mão na cabeça e não saiu ainda, porque não conhece o evangelho. Vocês entendem isso? Olha lá, verso 13. Ele já fez o quê? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Ele nos libertou totalmente do império das trevas e nos pôs no cofre, no reino. Estou lá dentro. O que eu encontro lá dentro? Lá no qual nós temos a redenção, o fim de... O que é redenção? O fim da escravidão. Me libertou do império das trevas, me transportou, me pôs em Cristo, no cofre. O que eu encontro lá? A redenção. E a minha condenação? Olha lá, e a remissão. Remissão, pagou, limpou toda a minha culpa, todos os meus pecados. Minha vida está guardada com Cristo em Deus. Então, quando você sair do corpo e morrer aqui essa carne, você vai entrar numa dimensão celestial guardada com Cristo em Deus. Então, para nós, Paulo diz o quê? Vamos ler lá em Filipenses, vamos lá. Você acredita no que eu estou te dizendo? A maior parte dos crentes nunca leu isso, esse arroz com feijão que a gente está pregando. Olha lá, Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Está um livrinho antes aí, ó. Olha o que Paulo fala. Verso 20, capítulo 1, verso 20. Segundo a minha... capítulo 1 de Filipenses, verso número 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, ter o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário eu permanecer na carne. Para aí. Como é que alguém que está vivo pode chegar e falar assim, morrer é lucro, eu tenho um desejo de partir, de morrer logo, estar com Cristo? Ele não estaria com Cristo dormindo, não, apagado, não, estaria com Cristo. Ele fala, é incomparavelmente melhor. Tenho o desejo de partir, estar com Cristo e logo sair desse corpo e logo para lá. É incomparavelmente melhor do que essa vida que eu estou tendo aqui, mas por causa da igreja que tinha que ensinar, trabalhar, era necessário que ele permanecesse na carne. Então você vê um apóstolo que conhecia muito do outro lado e tinha o desejo de morrer logo. Ele está dizendo que é lucro. Então nossa vida está guardada com Cristo em Deus.
A salvação não é uma coisa fraca que você perde. Você mudou de roupa, perdeu a salvação, cortou o cabelo, perdeu a salvação, não deu dízimo, perdeu a salvação, não foi na igreja um domingo, perdeu a salvação, não foi na reunião de oração, perdeu. Não, isso é tudo uma praga, um ensino mentiroso que traz peso, tudo perde a salvação. Não, a nossa salvação não se perde, a nossa vida está oculta, guardada com Cristo em Deus. Essa a nossa posição. Estamos no cofre, fomos transportados e postos em Cristo. O cofre de Deus, ninguém toca ali dentro, ninguém tem segredo para entrar ali. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sempre salvo, sempre salvo. Não é pequena a salvação. Está claro isso? Agora, olha lá o verso de novo. Colossenses 3, verso 4. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, quem é Cristo é a nossa vida, Ele se manifestar, então vós também sereis com eles manifestos em glória. Então vai chegar um dia que Cristo vai se manifestar a esse mundo. Mas Ele não vem sozinho. Coríntios, olha, ali em 1 Tessalonicenses fala que quando Ele se manifestar, Ele voltar, os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados num abrir e piscar de olhos. Mas e aqueles que morreram em Cristo, que já foram para a glória? Quando Cristo se manifestar, então, eles serão manifestos. Cristo não vem sozinho, pairando nas nuvens, vocês estão entendendo? Ele vai trazer com Ele todos os que acreditaram. Mas nós não vamos vir com esse corpinho aqui fraquinho, cheio de enfermidade. Nós vamos vir com um corpo em glória, um corpo de glória, glorificado, como é o corpo dele agora. Então, quando Ele se manifestar, nós seremos manifestos. Nós viremos, todo mundo vai nos ver manifestos com Ele em glória. Nós vamos ir voando com Ele. Em que corpo você vai ter? Nós vamos ser manifestos em glória, né? Não vai faltar cabelo, não vou precisar usar óculos. Nem a barriga vai ser muito descompensada, ou muito para dentro, né? A cabeça grande ou pequena. Eu vou ter um corpo glorificado. E vou ser manifesto com Ele em glória, glória. Aí a minha carne não é mais, eu já estou com o corpo glorificado, as minhas tendências físicas não vão existir mais, eu tenho tendências celestiais com o corpo glorificado, totalmente diferente. Você entende? Você acredita nisso que eu estou te dizendo? Será que você acredita? Para uma irmãzinha da internet ficar contente, você crê, tem fé? Tem fé, que ela fala assim, pastor, esse negócio de acreditar é do homem, a fé é de Deus. Então, tem fé, ela fala assim para mim, né? Isso vai acontecer, então você está sendo preparado aqui, ó, para tomar posse de, nós cantamos, tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, tomemos posse, é nossa herança, isso é tomado posse pela fé, a nossa herança aqui na terra. Vamos viver assim. Esse é o evangelho da graça de Deus, né? Sem medo de diabo, de demônio, de macumba, de superstição, livre, totalmente livre. Crê nisso, eu preciso ler de novo, eu não consigo ficar sem ler, vamos lá. Colossenses 3, porque morrestes, já expliquei isso, a nossa vida está guardada, transportada, guardada no cofre, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis também manifestos com Ele. De que forma? Gloriosos, perfeitos, glorificados. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, né? E vamos orar, vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente em espírito e na verdade que é a tua palavra, o Evangelho. Te adoramos, só resta nos prostrarmos diante de ti, te dar graças e te adorar sem palavras, Senhor. Mas queremos pedir pelos que aqui estão, pelos que ouvirão na internet, que o entendimento deles sejam abertos. Teu Espírito arranque a tradição, a mente velha, a mente capturada, seja desfeita
pelo poder da tua palavra, Senhor. E hoje muitos ainda venham ser despertados para a grandeza e poder daquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E aquele que crê diz, amém. Pode aplaudir.